boa tarde. Dormir pouco, não ter tempo para se cuidar, ter dificuldade para voltar ao peso normal e não aguentar tantos pitacos alheios. Sim, essa é a rotina das mães. Elas se sentem sobrecarregadas boa parte do tempo. E às vésperas do dia delas, o JC Debate vai falar sobre a parte difícil da maternidade. Cada vez mais as mulheres recusam esse papel de super-heroínas que dão conta de tudo. Quando ficou grávida, Thaís tinha o objetivo de ser a mãe ideal. Depois de tantos anos projetando aquela imagem de mãe, de repente, todo dia eu acordava e ia no espelho e falava, não é isso. Não é possível, deve estar certo, o problema é que vem da imagem errada. E aí eu comecei a desenhar. Ela criou uma página para dividir sua rotina com mulheres que estão vivendo a mesma situação. As pessoas vêm se identificando com o conteúdo porque tá todo mundo, né, vivendo uma realidade que não condiz com a realidade mesmo. Sabe aquela imagem da mãe feliz, perfeita, cuidando do marido, dos filhos, da casa e lidando de forma exemplar com o mercado de trabalho? Então, essa imagem precisa ser repensada. Um estudo mostra que mais da metade das mães brasileiras considera a rotina exaustiva. As meninas são criadas a acreditar que a razão máxima de ser mulher é dar à luz, é ter um filho. Não se tem a consciência dos percalços do caminho. A pesquisa foi feita com 1.300 mulheres, 40% delas precisam de ajuda nas tarefas domésticas e 70% sentem o peso da cobrança e dos julgamentos. É preciso uma divisão igualitária do cuidado com os filhos. Somos todos seres cuidadores, né? E quando a mulher entra em pé de igualdade no mercado de trabalho, o homem tem que entrar em pé de igualdade, não só a ajudar. Não só colaborar, como se isso fosse já um grande favor. Não, é dividir meio a meio. E para falar sobre a maternidade real, sem aquela visão apaixonada, nós recebemos a designer Thaís Leão, ilustradora e autora do projeto Mãe Solo, que nós vimos aí na reportagem, e a psicanalista Ana Mihodar, diretora do Grupo de Apoio à Maternidade e Paternidade. Obrigada por terem aceitado o nosso convite. Não por isso. Sempre ouvir, tudo é lindo, a maternidade é a maior realização da vida da mulher, né? O quanto a sociedade ainda insiste nessa ideia romantizada, digamos assim, da maternidade? Eu acho, né, que você nascendo mulher e, né, tendo um útero, você já é praticamente encaminhada compulsoriamente à maternidade. Ou para encarar realizar ela, né, realmente ter um filho e ter sua vida, e encarar as tribulações de ter um filho, né, na sociedade que a gente vive, ou então o assumir não ter, que também é outra guerra. Sim. Né, porque para a mulher falta, né, a gente se realiza com o ideal da maternidade, que é uma mentira, né, que também, né, que ela cria essa demanda pesadíssima para quem segue, quem tem um filho, e também para quem não segue, como se fosse uma falta irrecuperável, né, em relação à sua vida. Doutora Ana. Eu acho que é isso mesmo, viu, Thaís? Eu acho que tem, que eu estava conversando, existem várias tribos hoje, né? Quer dizer, as tribos daquelas só mãe, as tribos de que não quero ser mãe, e as mulheres que precisam, que podem ficar sem trabalhar e cuidar só dos filhos, e aquelas que precisam trabalhar. E aí vem a culpa, porque tem uma patrulha muito grande. Né? Então, eu acho que as mulheres precisam ser mais solidárias, resumindo, e julgar menos, né? E se exigir menos. Porque eu acho que tem um sentimento de culpa, acaba gerando um sentimento de culpa muito grande nas mulheres que podem cuidar durante algum tempo só das crianças. Agora, me parece, vocês vão me dizer se de fato está acontecendo, que há uma mudança em curso, não é? Cada vez mais as mulheres dizendo, querendo mesmo dar um basta a esse rótulo de eu posso tudo, eu sou mesmo a guerreira, a heroína. A que se deve essa mudança? Sim, essa vontade de dizer, não é nada assim. Não é nada assim. Tem a questão da mulher começar a se encontrar mais uma com a outra, né, também. A gente, com as redes sociais, com a internet, a gente tem um contato legítimo entre uma mulher e outra, e não intercambiado por grandes mídias que carregam estereótipos.
E, enfim, né, acabam fazendo meio de campo, nem tem esse contato. E a mulher, né, agora que a gente conhece uma outra e consegue ir no parquinho, né, com a criança, ou na baia do escritório ali, conversar mesmo legitimamente, acho que fica mais fácil, né, você desaguar, né, que assim, eu sei que eu falo, né, eu tenho um Instagram, um monte de foto e tudo mais, parece lindo, mas, amiga, deixa eu te contar a verdade. E a gente tem ouvido mesmo cada vez mais isso. Eu tenho uma amiga mesmo que se tornou mãe recentemente, ela fala, por que as pessoas não falam da parte ruim? Por que não falar? Não seria mais fácil falar sobre isso, doutora Ana? Até para evitar possíveis frustrações? Por que ninguém me disse isso? Perfeito. Eu acho que vocês pegam um fio, assim, eu consigo ver um fio de meada, assim, né? Quer dizer, quando você fala em desaguar, né, Thaís, quer dizer, as mães choram no começo, né? E aí você atribui tudo aos hormônios. E não são os hormônios. A gente tem um encontro consigo mesma, uma necessidade de abrir mão de si para poder ser generosa com o filho, não é? O filho exige tempo, ele precisa de tempo. E as pessoas não falam porque eu acho que ainda sobrevive um mito do amor materno do século XIX, em que você é a mãe devotada, a Maria, não é? Que não, então, atacar a figura da mãe, ou a mãe dizer que ela não é feliz o tempo todo, é como se fosse uma heresia. Né? E uma heresia fazer alguma reclamação também, né? Como se fosse proibido também dizer que tem algum... E aí eu acho que a mulher ela é vítima também de do imperativo da felicidade que a gente vive. Sim. Todo mundo precisa ser feliz. Né? Então, uma mãe falar que não é feliz é muito complicado. Então, você medicaliza a tristeza e aí acontecem as confusões depois. Né? A gente atende, a gente tem um serviço dentro do GAMP de atendimento domiciliar pós-parto. Então, a gente entra em contato com as mulheres, nós atendemos já mais de 4.000 mulheres nos 10, 15 primeiros dias de vida. E como fala um desenho seu, eu não sei se já apareceu, eu não entendo você, meu filho. Né? E ela chora, e não tem outro jeito, ninguém entende o bebê. O bebê, o recém-nascido. A mãe entende, né? Né? A mãe não entende, ninguém entende. Agora eu queria aproveitar para falar assim, e que não tem nada a ver com o amor, não é amar ou deixar de amar, não é isso, não é essa relação com o bebê. A situação está difícil mesmo, a rotina é pesada e essa situação que muitas vezes não me deixa feliz, não é? É porque são várias cobranças que vêm em vários sentidos, porque você tem que se confirmar mulher, né? Mulher no sentido sexualizado da coisa, de quando você tem um marido, você não pode se deixar bater, cair, não pode perder o cabelo do lugar, tem que estar tudo ali certinho, porque você tem que continuar se mantendo interessante, mesmo se você não está com ninguém, né? Porque você tem que se manter interessante para essa pessoa poder chegar, né? Aquela pessoa que falta. E aí, no trabalho, você não pode deixar também cair, porque é carreira, e a gente, além da cobrança, já era difícil só a cobrança da maternidade, quando a mulher não estava no mercado de trabalho. Agora que a gente tem também carreira, que era para ser um ganho, ficou uma culpa dupla. Né? Porque aí a gente tem que manter o contato, né? Não dá para cumprir o que se pede no trabalho. Tem uma frase, né, que circula bastante na internet, que é aquela coisa, né? Trabalhar como se não tivesse filhos e maternar como se as contas estivessem pagas. É isso. E a cobrança, né? Falar um pouquinho sobre isso, doutora Ana, as eternas cobranças. Então, se não tem filho é porque não tem filho, aí quando tem filho e se dedica ao filho e não dá tempo de fazer a unha, é porque não fez a unha, aí que descuido, as eternas cobranças. Como lidar? Olha, eu acho que antes da cobrança externa é a própria mulher que se cobra, ser perfeita. Ela tira da bolsa, né, uma capa de supermulher e ela quer dar conta o tempo todo e a mídia colabora com isso, né? Quer dizer, quando você vê, por exemplo, uma propaganda, uma campanha de aleitamento materno, você não tem um recém-nascido, você tem uma criança maior, né? Tem uma construção ali a ser feita. Então, eu acho que tem um imediatismo que é contrário à própria questão da maternidade. A maternidade é uma construção que envolve choro, que envolve tristeza, que envolve, enfim, uma reclusão. Tem que rever o casamento, tem que rever as relações, não é? Falam que a maternidade é um nascimento, mas também é um luto. É o luto de me perder, de assumir uma autonomia diferente, completamente diferente da que eu tinha antes. E, enfim, né, e lutar contra essa imagem que trazem da mãe romantizada.
Assim, como que eu tô aqui? Eu tô fazendo tudo certinho, né? Eu mal respiro, eu me dedico o dia inteiro, eu faço tudo o que tem que ser feito conforme a minha possibilidade, e mesmo assim eu não sou aquela mulher. Eu não sou aquela mãe que eu queria ser. É aquela coisa, é impossível. E foi com esses questionamentos aí que surgiu, né, o seu projeto, Thaís, você contou que já desenhava antes, mas aí vieram as tirinhas, você faz várias tirinhas aí sobre essa condição, essa rotina que você vive no seu dia a dia. Nós separamos algumas aqui para ilustrar o nosso bate-papo. A primeira linha, a vida é curta demais para a gente perder tempo tentando ser uma mãe que não existe. Piscadinha. É a piscadinha, né? E que não existe. Não fato. existe mesmo. Eu falo, a felicidade, né, como disse a Ana, ela é um produto mercantilizado. Né? Então, tudo se compra. Né? O objetivo por trás de todas as coisas é alcançar um ideal de felicidade. E a maternidade não é muito diferente disso, né? Você vira mãe, você já tem todo um pacote de viagem, né, para coisas. Você vai ter aqui, vai ter diárias no hospital, todos os lençóis que você tem que ter, conjuntos e bores, e de onde vem, para onde vão, sapatos. E você quer fazer aquele, né, tem as festas, né, que vão se multiplicando, né? No meu tempo era só o chá de bebê, agora já tem até o chá de sexo, chá que faz, né, o exame de descoberta de sexo e corta o bolho e aparece, assim. Tem uma indústria, tem uma indústria. Tem uma indústria. É um mercado. E o que dizer justamente para essa mãe, doutora Ana? O que você gostaria de dizer para ela fora? Não, vou te dizer também que existe a parte ruim. Que alerta fazer nesse sentido? Olha, eu diria que... Para tirar esse peso de que não, a mãe ideal não existe, e tudo bem, não existe mesmo, você não vai encontrar. Eu acho que é poder aguentar um pouco a tristeza desse luto. Tem que aguentar alguma... Sempre, a gente está solteira, a casa é um luto. A gente não trabalha, começa a trabalhar, é um luto. A gente envelhece, é um luto, né? Quer dizer, a gente está sempre perdendo algumas coisas e ganhando outras. E a maternidade, ela exige uma dedicação para o outro, né? E, ao mesmo tempo, faz com que você reveja, você fica quase transparente psiquicamente, né? A maternidade é um vulcão. Então, o que se perde com a maternidade? Eu sei que é estranho falar dessa forma, mas hoje a ideia é essa mesmo, de falar a real, porque a gente sabe, a gente sempre fala o que se ganha, a felicidade, esse amor incondicional, mas o que se perde? O que a mulher perde quando se torna mãe? Eu diria que ela perde uma certa autonomia, ela precisa olhar para o outro, porque senão o outro não existe. O bebê não existe se não tiver uma pessoa olhando para ela. Né? Então, o bebê não existe sem a construção de um relacionamento com o cuidador. Então, é essa construção que é trabalhosa e também muito rica, porque a gente sai muito enriquecido. Mas a criança exige isso. Eu diria que no século passado, cuidar do outro e ser responsável pelo outro era uma condição da mulher. A mulher precisava ter filhos. Então, o fato de ter um útero significava socialmente que ela precisava ser mãe, e as mães que não podiam ter filhos, enfim, era uma vergonha. Que horror, né? Eram hostilizadas, né? Hoje é uma escolha. Né? Então, isso não quer dizer que é simples também. Né? Quer dizer, o fato de ser uma escolha não significa que você vai escolher, você vai ser feliz para sempre. O filho também não é que ele te traz todas as infelicidades, né? Mas na medida que ele nasce, ele faz com que você reveja, enfim, todos os seus conflitos, toda a sua relação com o outro, como é que você constrói a relação com o outro. É um parque de diversões. E antes de passar para você, Thaís, vou trazer uma outra tirinha que eu acho que tem a ver com essa conversa aqui, né? Tá ali ela, né, com um sorrisinho, com o bebê, chega ali, foi deitar, tá acabada, né? Esqueci de escovar os dentes hoje. De novo. De novo, não é ficção. Não é ficção. É a realidade. É a vida real. É a vida real. É uma questão também, a doutora Ana colocou, vai perder autonomia e de mudança de prioridades também. Né? Tudo se altera. Eu falo, a realidade da maternidade não é a conexão entre mãe e filho. Também é. Mas a realidade da maternidade é uma reconexão que a gente faz com a sociedade. É outra sinergia, né? É outra troca de valores. Então, eu quando passo a ser mãe, eu tenho todos esses encontros que são com a minha identidade, com o meu eu, com o eu no outro, com a coisa a criança, no caso, que veio e que eu não desconheço. Mas também tem um encontro de mim no ônibus, com as pessoas me encarando com uma outra forma social, com uma outra identidade social. Eu no trabalho com uma outra identidade social também. E aí, vem as questões do, ok, né, agora eu trabalho, agora eu sou mãe e trabalho, e mudou tudo.
porque eu tive um filho. Sim. E assim, muda tudo para mim, porque a minha rotina é outra. Mas muda tudo também para os outros, porque parece que tudo me cobra mais. E aí, se eu estou no shopping com a criança dá chora, não posso ir no cinema. A gente tem uma alteração na convivência que é quase brutal. Né? A gente é recluída. Sim, não pode existir, porque a criança, como é um ser selvagem, né, caótico, independente, querendo ou não, por mais que está em descoberta e tudo mais, mas como é um ser imprevisível, ele não é aceito. E quando a criança não é aceita, em muitos locais, a criança não é aceita, a mãe... A mãe também muda, você falou, muda muito essa questão social. Eu quero aproveitar que você falou do mercado de trabalho, doutora Ana. As empresas ainda também não entenderam, não é, que essa mulher... Sim, homem, muda, o homem, né? No caso, os não, pais, não entendeu. Os cuidadores, a família. Que sim, algumas coisas vão mudar, mas também essa mulher pode continuar sendo uma profissional talentosa. As empresas ainda não aprenderam a lidar com essa questão. Quantas notícias aí nós conhecemos, quantas mulheres que retornam da licença maternidade são dispensadas? Ou não, ou então na entrevista é feita a pergunta se você tem filhos. Sim. Isso, mas eu acho que as empresas estão começando a mudar, né? Eu acho que o próprio fato de ter mais mulheres, né, hoje em postos maiores, né, quer dizer, mais de coordenação, as empresas estão começando a pensar aumento de licença maternidade, sala de aleitamento materno, capacitação ou conversa com os gestores, isso eu digo as empresas de ponta, né? Quer dizer, por quê? Porque, no contrário, você começa a ter muita evasão de talentos. Então, está se perdendo muito capital intelectual porque a mulher não aguenta o tranco corporativo junto com a maternidade. Então, aquelas que podem têm uma evasão de talento, acho que de mais de 20%. E eles estão querendo reter esses talentos. Que boa notícia, então. É bom, é bom, é bom. Nós vamos fazer uma pausinha agora e a gente volta já já. Já estamos de volta com o JC Debate, conversamos sobre os desafios da maternidade, a maternidade real. Com a gente a designer Thaís Leão, ilustradora e criadora do projeto Mãe Solo, e a psicanalista Ana Merodar, diretora do grupo de apoio à maternidade e à paternidade. Ser mãe, diz o ditado, é padecer no paraíso, mas nas propagandas tradicionais, cuidar da casa e da família é sempre fácil, divertido, uma vida toda ensolarada, mas as mães atuais não se reconhecem nessa publicidade. O Marcelo tinha 2 camisas brancas que Mariana sempre lavava com sabão em pedra, vejam só. Nas propagandas antigas é sempre a mulher quem cuida da casa e do bebê. Muita coisa mudou de lá pra cá, não é? Protegendo você desde o início. Bom, se as propagandas não mudaram, as mães mudaram. Falta muita representatividade mesmo de como as famílias hoje se organizam. Por exemplo, na minha casa, quem cozinha é meu marido, né? É o pai da Isabela. E isso a gente não vê. 60% das mães ouvidas num estudo feito pela ESPM disseram não se sentirem representadas pela publicidade tradicional. E na hora de buscar informações e dicas de produtos para os filhos, 8 em cada 10 delas usam a internet. Blogs, páginas no Facebook, canais no YouTube e até postagens no Instagram. É ali que principalmente as mães de primeira viagem se encontram. E isso influencia também na decisão de compra. 62% das mães admitem já ter comprado algum produto indicado por blogueiras. E as marcas também estão de olho nessas influenciadoras digitais e usam essas redes para divulgar seus produtos. Elas estão muito atentas à responsabilidade que elas têm em cima daquele conteúdo postado. Muitas delas colocam um selo, isso é um post patrocinado em cima de uma empresa que a gente acredita. E quando há uma crítica em cima de um post que não está legal, elas respeitam as outras mães que estão criticando aquele produto ou serviço. Vamos aproveitar o gancho aí que fala assim da propaganda, ou até no comercial da margarina, é tudo lindo. O quanto que essa idealização, ela, de certa forma, também pede com que a mulher peça ajuda e diga, não, eu não consigo fazer tudo sozinha, não, eu preciso de ajuda. Eu acho que o pedir ajuda é um processo que só chegou à mulher através da construção da nossa autoestima, enquanto mulher. Porque antes disso, a gente simplesmente tinha que cumprir o papel.
Então, simplesmente cumprir o papel é fazer como minha avó fez, que foi aguentar o tranco, fazer como minha mãe fez, que foi aguentar o tranco, porque é isso mesmo, todo mundo fez, né? Todo mundo acha que todo mundo fez. E pronto. Agora que a gente tem todas as pautas relacionadas ao feminismo, ao entendimento do nosso corpo, ao entendimento da nossa psique, ao entendimento do papel da mulher, do poder da mulher, da constituição social da mulher, que a gente consegue, né, realmente falar, ok, então eu tendo conhecimento a respeito de mim e da minha condição e do meu gênero, então agora eu posso e pedir ajuda, porque, né, agora eu consigo articular, eu tenho argumento. Agora, pensando em relação à mãe, ao pai, ao homem, doutora Ana, eu vou até melhorar um pouquinho essa pergunta. Seria melhor dizer, não é pedir ajuda, mas compartilhar, dividir o trabalho, não é vem aqui me ajudar, é faça você também, que existe uma responsabilidade que é sua? Eu acho que na medida em que a mulher sai para o mercado de trabalho, o homem entra na esfera doméstica. Então, mudou, a relação mudou, a relação a família mudou e a relação conjugal mudou também, a parentalidade mudou. Então, hoje você vê os homens muito mais interessados em cuidar de criança e as mulheres continuam saindo para o mercado de trabalho. Agora, isto muitas vezes é um discurso e outras vezes é efetivo, né? Então, algumas mulheres se surpreendem porque o pai ajuda muito, o parceiro ajuda muito, e outras se surpreendem porque ele só tinha um discurso e não ajudava, não colocava a mão na massa. Então, a gente tem toda uma reconstrução da família e da relação conjugal, sem a menor dúvida. E agora, por falar em ajuda, tem, né, os sabe tudo aí, né, de plantão, os pitacos, né? Quantos pitacos que as mães ouvem? Como lidar com isso também, Thaís? As pessoas parecem que têm solução para todos os problemas. Acho que a solução para quase tudo na maternidade, vou no chute agora, pensando a respeito, para quase tudo autoestima. Isso não pode ser tirado da mulher, porque sem autoestima a gente não tem nada. E rede. A rede é super importante, uma rede com a qual você possa contar, uma rede com a qual você possa ser real, por mais que os outros mecanismos que você tenha de contato, né, que você não consiga ser real com seu marido, ou com a sua família, enfim, com quem for. É importante você ter alguém com quem você possa ser legítima, né, e se legitimar também, porque senão aí a gente vai sucumbir, porque a pressão é tão intensa, tão forte, que aí a gente vai começar a enxergar todos esses casos de depressão, né, pós-parto, puerperal, né, pré-infância, adolescência e por aí vai. Doutora, e assumir que muitas vezes ela não está bem, não é? Claro. E não ter vergonha de dizer isso? Vergonha e culpa. Né? Eu acho que tinha um momento anterior em que as mulheres tinham o grupo, elas eram mais solidárias, existia tempo para isso, né? Quer dizer, elas iam costurar juntas, bordar, levar as crianças na praia, enfim, era uma atividade cotidiana da mulher cuidar dos filhos. A partir do momento em que ela se envolve mais no mercado de trabalho e começam a existir essas tribos, eu acho fundamental essa possibilidade de existirem redes. E você vai encontrar a rede que você mais se identifica e você vai encontrar as redes mais opostas. E eu acho que o cuidado que a gente precisa ter é para não moralizar esses grupos tão opostos, por exemplo, que uns falam que é uma maravilha ser mãe, outros falam que vem na contramão dizendo, olha, não é tão maravilhoso. Eu acho que vão combater, né? E vai combatendo é um clube de pontos. Eu falo sempre, a gente não está num clube de pontos, né? Quem tem mais crachazinho, carteirinha, bottom da coisa, não é escotismo. Eu acho que é encontrar um equilíbrio em tudo na vida tem os dois lados. Por que a maternidade não vai ter os dois lados, não é verdade? Agora, a dificuldade é justamente porque a maternidade ela é muito ambivalente. Você fica muito feliz e muito triste ao mesmo tempo. Né? Ao mesmo tempo? Ao mesmo tempo. Então, de manhã você está chorando e à tarde você está lambendo a cria. Quer dizer, não tem muita escapatória do que viver essa ambivalência do amor. Não é? Thais, vou trazer só mais uma tirinha aqui para ilustrar. Olha, calma, filho, o que você está sentindo? Aquela comunicação, né, da mãe com o filho. E aí,
Ai, não entendi. Ela cai, né? Aos prantos ali e chora. Eu não entendi. E não, aí muitas vezes não vai entender, Thaís, como que funciona? Não tem manual para tudo, né? Não tem manual. Tem aquela coisa, a criança está chorando, leva para a mãe que a mãe sabe. Não, a gente não sabe. Isso aí é uma responsabilização equívoca. Assim, a criança nasceu, é novo para todo mundo, galera. Né? Eu também estou vendo ela, é a primeira vez que eu estou vendo ela, é a primeira vez que ela está lidando com a questão da realidade aqui fora. Né? E a gente não vem com manual de instruções, não é um gadget, não é um aplicativo que a gente instala, né? Tipo, a gente tem a carga dos hormônios, a questão do leite, da lactação e tudo mais, mas é só isso. E mesmo com o que a gente ganha, a gente não sabe lidar, né? Porque tudo acontece biologicamente, não é racionalmente, né? Vem a biologia, vem a emoção, vem as questões que a gente puxa de vivências que a gente teve não sei aonde. E a criança, né, lá com as demandas dela, eu com as minhas demandas, e não tem para onde correr. Então, eu fala que eu sei de alguma coisa, não sei de nada. Isso, eu entraria um pouco mais na possibilidade de saber pelo fato da gente já ter uma referência. Todos nós temos uma referência de pai e mãe, de um cuidador, não é? Então, mas quando vem a criança, eu diria que toda essa história, ela é reavivada, a gente fica quase transparente psiquicamente, né? Com a carga de hormônios e as solicitações todas. E o bebê não tem como saber do bebê, ninguém sabe deste bebê, porque ele vai se construir na relação com essa mãe, né? Quer dizer, não tem uma construção a ser feita. Né? E o fato dela chorar é lindo, ela chora por ela e pelo bebê, né? E a gente fala... Exatamente. Né? Se eu não chorasse, né, eu tinha explodido. E o bebê, ele não estranha, porque o choro é a linguagem dele um pouco, né? Quer dizer, então pode chorar. Nosso tempo está acabando, infelizmente. Para terminar, então, qual que é a recompensa de encarar todos esses perrengues? Sem romantizar, tá? Não queremos aqui... Eu acho que, acredito, né, a recompensa imediata, né, de você conviver com uma criança, é essa oportunidade que é a sua própria escola, de você se multiplicar, de você se subtrair. Enfim, de você se aprender de uma maneira completamente nova. É um curso, né? Tipo, é uma experiência que a gente passa dificilmente em branco. Sim. Muito dificilmente em branco. Assim, ou você cresce ou você cresce. Não tem algum jeito, alguma coisa você aprende disso. É isso mesmo. Eu acho que construir uma relação com o outro é um grande desafio. Né? A gente pode ter esse desafio com outro que é da mesma idade que a gente, né? Quer dizer, da mesma geração, ou com outro que está em construção. E é lindo ver a construção de um ser humano. Né? Eu acho que é imprevisível. Tanto para a gente, né, em relação a gente, quanto em relação ao enfim, o que vai ser essa criança? E que se constrói com os erros também, né, esse aprendizado. Fundamentalmente com os erros. Eu agradeço muito a participação de vocês aqui hoje, foi uma delícia esse bate-papo. Eu quero deixar para as pessoas, então, para quem quiser conhecer melhor o seu trabalho, ver as suas tirinhas, tem o Facebook, Thaís, que vai aparecer ali, que é o @Mãe Solo, né? @Mãe Solo não, a Mãe Solo. Mãe Solo tem o Face, tem o Instagram também, que é... Tá tudo por lá, Facebook centraliza. A Mãe Solo. E do seu trabalho também, nós vamos deixar o endereço. No site www.gamp21.com.br. Muito obrigada. Muito obrigada a você. Até uma próxima. E obrigada pela sua companhia. Feliz Dia das Mães para você. E uma ótima tarde.